Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 459. Bora tocar o terror na terra. Bora colocar pressão no sol. Hoje é mais um daqueles dias. Eu vou te falar o seguinte. Essa semana de bloqueios que impede a prosperidade está sendo bruto. O pessoal tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Bora. Escreve aí, bora TTT. TTT é tocar o terror na terra. Então seja bem-vindo, você que já está sempre ao vivo aqui às 4h59, só esperando dar o start, entrar o ao vivo, entrar o 459 e o pessoal vai aquecendo aí. É interessante que nós temos falado sobre vários bloqueios, falamos sobre a rejeição, falamos sobre escassez, vamos falar sobre paternidade no dia de hoje. É interessante os depoimentos que eu tenho recebido de cada um de vocês. Tiago, eu sofria disso. Fui lá e quebrei minha escassez. Fui lá e rompi, joguei a velha no andar de cima até jogar ela para fora. Parabéns a todos vocês que têm não só escutado as lives, mas vivenciado, experimentado, colocando em prática. Por quê? Porque o desbloqueio vem não somente daquilo que eu ouço. O desbloqueio vem daquilo que eu experimento. Lembra que nós somos formados de duas partes do nosso cérebro. Uma parte racional e uma parte emocional. A junção dessas duas é que vai fazer você ter resultados ou resistência. É a junção daquilo que é cognitivo, do conhecimento cognitivo, mais as experiências, que elas vão fazer o quê? Fazer essa junção. Alguém falou aí, ontem eu não soube falar não e me prejudicou. Toda vez que você fala sim para as outras pessoas, está falando não para você. Galera falando sobre ontem. Ontem foi pancada. Então bora lá. Se você já faz parte do clube, já faz parte do rolê, dá um likezinho pro garçom, para aquele que está te servindo no dia de hoje. Aperta o botão de like. Compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido. E bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um daqueles dias. Só. Mas hoje é dia de libertar a identidade de filho. Hoje é mais um dia para acordar com um propósito, com clareza, mas principalmente com ousadia. Escreve aí, hoje é dia de acordar com ousadia. Nós estamos mergulhando nessa série que está ativando, curando, despertando muitos de vocês. A gente já falou sobre escassez, rejeição e hoje nós vamos falar sobre uns bloqueios mais silenciosos, mas também mais profundos, que é o quê? A distorção da imagem de paternidade. Quero te convidar a entender que 85% dos bloqueios que nós temos foi gerado por uma figura masculina de autoridade. Então, você que está aqui na live, eu quero que você entenda isso, mas principalmente você que é homem, se coloque nesse contexto e comece a analisar quais são os seus atos, as suas escolhas e a sua fala. O cérebro humano, ele forma a sua identidade nos primeiros anos da infância, especialmente ali entre os 3 e os 12, mas muito forte dos 3 aos 8 anos. E essa identidade é formada através do quê? Do relacionamento com os pais. São os que ele mais tem relacionamento e ele olha os pais com tamanha autoridade. Se você foi criado num ambiente onde o amor era condicional ao desempenho, ou um ambiente onde havia ausência, autoritarismo, rejeição, abandono, o seu sistema emocional e espiritual, ele aprende a viver aonde? Numa proteção. Então, aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós somos hoje, é apenas reflexo daquilo que nós convivemos lá atrás. Então, hoje é um dia de acordar com ousadia para ter o quê? Um despertar na identidade.
quando eu falo com despertar na identidade, eu começo. E eu deixei o bloqueio de paternidade para sexta-feira, porque sexta-feira muita gente não aparece. Então, é o dia da gente começar a trabalhar exatamente isso. Se eu estou num ambiente aonde o amor, só tinha amor se tivesse desempenho, ou um ambiente de ausência, um ambiente de autoritarismo, de rejeição, de abandono, o meu sistema emocional e espiritual aprende a ter o quê? Uma autoproteção. Por isso que alguns de vocês não se abrem com tanta facilidade ou não se permitem estarem vulneráveis exatamente por aquilo que foi vivido e experimentado. Quando você olha no espírito, o que significa a figura de um pai? Então escreve aí, todo pai significa fonte, direção, autoridade e proteção. Então escreve, pai significa fonte, direção, autoridade e proteção. Se isso foi rompido aqui na terra, ele provavelmente é rompido aonde? Nos céus, porque tem um texto que diz que tudo nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Quando você olha para o cérebro, você fala, não, mas está muito espiritual. Não, então olha para o cérebro. Quando você olha para o seu cérebro, o córtex pré-frontal, que ele é responsável pela tomada de decisões e pelo senso de identidade. Ele age de forma totalmente diferente em filhos que foram amados incondicionalmente e filhos que cresceram sob cobrança e rejeição. Então, ele vai olhar e vai reagir de forma diferente. Se você não foi afirmado por um pai natural, terá dificuldade de receber a afirmação do pai celestial. Por quê, Tiago? Quando você olha para a Trindade, ela é representada aqui na Terra. Através do seu pai, relacionamento do seu pai mostra o seu relacionamento com Deus, relacionamento com a sua mãe, relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com seus irmãos e amigos, relacionamento com Jesus. Eu li um livro, eu gosto de ver eu li esse livro há muitos anos atrás, chamado Sozo, Salvos, Curados e Libertos. E ele fala exatamente uma jornada à liberdade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala sobre uma escada até o Pai. Deixa eu ver se tem aqui. Ativação. Tá aqui a escada do Pai. Vamos ver se tem algum desenho que representa isso. Não. Ele não tem muita figura. Mas esse livro foi incrível, porque ele mostra exatamente o caminho sobre o Pai e ele começa a falar sobre o relacionamento de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, se você olha para a Trindade, com quem você tem mais relacionamento? Quem é a pessoa que você tem mais relacionamento? É com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você vai ver que tem a mesma intimidade. Quem é o autor? Dana Silva e Teresa Liebich. Deixa eu botar aqui, ó. Se quiser tirar uma foto, um print aí. Então ele começa a mostrar o relacionamento que tem. Quando você tem um bom relacionamento com seu pai aqui, você consegue ter um bom relacionamento com Deus. Quando você tem um bom relacionamento com a sua mãe, você consegue ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. E quando você você consegue ter bom relacionamento com seus irmãos, mostra que você consegue entender. Você consegue entender e ter um relacionamento com Jesus. E ele fala sobre a tríade, sobre você ter essa ligação. Por quê? Porque fala muito sobre deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Com quem tive mais intimidade foi quem me bloqueou? Depende. Quanto mais intimidade, significa que teve mais relacionamento. Então, é tendência ter mais características dessa pessoa. Ser positivas ou negativas. Bloqueios positivos ou bloqueios negativos.
Mas todo bloqueio ele é gerado de duas formas. Ou por uma repetição, então todos os dias ouvindo a mesma coisa, todos os dias fazendo a mesma coisa, todos os dias vivendo a mesma coisa, ou com uma reação bioquímica. O que isso acontece? Quando você toma um susto, algo que não estava esperando. Então, quando você olha para um pai, pai significa o quê? Fonte, autoridade, segurança. Isso significa pai. Então, quando você olha para o pai celestial, você entende que ele tem uma característica de te trazer identidade, segurança e direção. Quando você olha para o mundo natural e você vê o pai e o filho, quem que é o pai para o filho? É um herói. É aquele que traz segurança, traz identidade, traz direção, traz proteção. Ele é fonte. Quando você olha para a mãe, quem é a mãe no mundo natural? A mãe é aquela que traz o conforto, é aquela que traz o carinho, é aquela que acolhe o seu filho. Quando você olha o texto, Jesus fala o seguinte: eu preciso ir para alguém maior que eu descer, alguém que vai te consolar, te orientar e te guiar, que é o Espírito Santo, as mesmas características. E quem que são os irmãos? Irmãos e amigos, são aqueles que, seus brothers, que troca ideia, faz e compartilha. Assim, com Jesus nós somos co-herdeiros, irmãos em Cristo. Por isso que ele fala sobre essa referência da gente conectar na terra para conectar nos céus. Quando eu consigo entender isso, eu consigo entender que se não teve uma afirmação de um pai natural, tem dificuldade de receber essa afirmação do pai celestial. Tiago, como que eu sei que eu fui bloqueado? Como que esse bloqueio se manifesta? Medo de errar na frente de líderes. Quem tem bloqueio de paternidade tem medo de errar na frente de líderes. Tem problema com liderança. Busca constantemente ser aprovado. Incapacidade de receber amor, sem se sentir desconfortável. Você já viu aquela pessoa, você é essa, que vai receber um amor, vai receber um carinho, vai receber uma direção e se sente desconfortável? Não consegue receber, ser cuidado, ser amado, ser aceita? Bloqueio paternidade. Relacionamento distante com Deus, olhando para Deus como ele fosse um carrasco. Todos que têm bloqueio de paternidade, eles começam a manifestar nesse formato. Uma outra pessoa que tem bloqueio de paternidade, talvez você não sabe pedir ajuda. Presta atenção, esse bloqueio de paternidade começa a ser manifestado em pessoas que querem ajudar muito. Presta atenção, quem muito quer ser ajudado, pouco quer receber ajuda. Eu vou te explicar sobre isso. Quem muito quer ser ajudado, pouco quer receber ajuda. Por quê, Thiago? Porque se mantém muito ocupado cuidando de outras pessoas que falam: eu não tenho tempo para cuidar para mim. Talvez você olhe que os dois extremos são sempre perigosos. Quando eu tenho a ausência de um pai, quando eu tenho a ausência de um pai, eu não tenho como receber direção, proteção e ser fonte. Mas se eu tenho um pai muito amoroso que não me dá limites, porque pai é todo aquele que dá limites, eu vou exercer um bloqueio também e problema com a autoridade. Porque pai, ele tem que ser aquele que te dá limites. E ele te prepara para um novo tempo. Como que eu vou preparar alguém que eu só digo sim? Como que eu vou preparar alguém que eu não dê limites? Como que alguém que não recebeu limite, só recebeu sim, vai estar preparado para um novo tempo? Então, quem muito quer ser ajudado, quer ocupar tanto seu tempo para que as outras pessoas não consigam ajudar. Bloqueio de paternidade gera onde? 90, 85, 87% dos bloqueios são gerados por uma figura masculina de autoridade. E gera problema. Tendência de autossabotagem. E aí vem naquilo que a gente falou, o não merecimento. Todo aquele que teve um pai ausente, ou um pai que não deu limites, presente, mas não deu limites, tem um problema de não merecimento. Tem um livro da Joyce Meyer, deve estar por aqui, Raiz da Rejeição. Vou te indicar alguns livros hoje.
Muitos livros ficaram no Brasil quando eu mudei, mas os principais estão aqui, os que que eu mais gosto. Esse livro aqui, ó, A Raiz de Rejeição. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é brabíssimo. O que ela fala? As feridas de uma paternidade distorcida deixam cicatrizes que limitam a nossa capacidade de confiar em Deus. Então, Deus, ele quer curar o quê? A sua imagem dele. Ele não quer te tratar, ele só quer te mostrar verdadeiramente qual a imagem dele que você tem, para restaurar a sua identidade. Quando a base da sua identidade ela está ferida, tudo que você constrói aparece o quê? Instável. E a prosperidade começa onde? Com uma identidade curada. Eu contei esses dias, na terça-feira ou na quarta-feira, sobre a história de Adão. Adão, ele tinha um relacionamento direto com Deus, ele sabia exatamente quem ele era. Vivia exatamente baseado na sua identidade. Fazendo o quê? Sendo somente ele. Recebendo proteção, direção, autoridade e fonte de Deus num relacionamento que eles tinham. Só que daí um certo dia ele decide ter uma ideia melhor e experimentar aquilo que era a única coisa que ele não poderia fazer, que era comer da árvore do bem e do mal. Quando ele faz isso, o pecado é introduzido no ser humano e ele é retirado do Éden. E quando ele é retirado do Éden, o texto conta o seguinte, que ele começa a viver com o suor do seu trabalho e com a força do seu braço. Quer dizer, dentro do Éden, ele vivia baseado no seu eu, naquilo que ele tinha como identidade, que era imagem e semelhança. Quando ele sai, ele esquece isso e começa a viver com o suor do seu trabalho. Talvez você esqueceu de viver baseado naquilo que você é, imagem e semelhança, chamado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas, e você é tirado para fora e começa a viver com o suor do seu trabalho, porque não reconhece a paternidade que Deus nos entregou. Claro que com o passar do tempo isso foi acontecendo, só que há 2000 anos caiu, descortinou um novo tempo para te falar o seguinte: ei, você é filho amado, você recebeu essa oportunidade, só que isso está impresso aonde? Na nossa pele. As memórias são gravadas na pele, eu não sei se você sabe, mas existem memórias gravadas nos nossos olhos e na nossa pele. Então, 85%, 87% dos nossos bloqueios são gerados por uma figura masculina de autoridade. Estou te falando isso para te curar no dia de hoje e para você curar outras pessoas, principalmente você que é homem. E aí presta atenção no seguinte, que todo o seu relacionamento com um pai terreno tende a ser projetado para um pai celestial. Se você teve um pai muito duro, talvez olhe para o seu pai e fale, não, Deus é um carrasco. Se você teve um pai muito bonzinho, permissivo, isso não te deu limites, não criou uma casca grossa, porque eu te pergunto, o mundo nós teremos aflições, porque o mundo jaz no maligno. A única coisa que eu sei que todo dia eu vou ter que ter o quê? Um problema a ser resolvido. A única coisa que eu sei todos os dias. Como seria se eu não tivesse umas costas largas e preparadas? Vivido frustrações com os meus pais. Pai é um treinador. Pai terreno, ele é um treinador. Pai existe um, e o daqui da terra, que você chama de pai, ele deveria ser um treinador. Só que você não foi treinado. Oh, presta atenção, pai e mãe, eu vou te curar hoje. Vocês são treinadores dos seus filhos. Eu preciso treinar para vitória, para derrota, para conquista, para frustração. Eu preciso treinar em todos os momentos. Como que eu vou treinar o meu filho a receber as frustrações da vida se eu nunca o frustrei? Proposital de uma forma proposital. Eu estava aqui. Você foi chamado para treinar.
seus filhos e não para criar seus filhos. Criar, você cria gado. Filhos, você treina. Não crie filhos. Crie gado que ele vai te dar mais retorno. Seus filhos, você precisa treiná-los. Foi para isso que nós somos chamados. Durante 18, 19, 20 anos, 16 anos, 15 anos, você vai treinar eles para algo muito maior. E pai, eles têm um. Aquele que é a verdadeira fonte, segurança, identidade. Depois que você passou a fase de treinamento e vira na fase adulta, vai ser muito mais desafiador ser treinado. Mas é isso que a gente faz todos os dias aqui. Nós estamos sendo treinados. 53% dos lares brasileiros são governados por uma mulher. E ela tem que assumir o duplo papel do pai e do homem. E por uma compaixão dos filhos de não ter um relacionamento com o pai, elas querem entregar isso com muito afeto. Só que entenda o seguinte, você precisa treinar, mostrando a eles que existem limites a serem ultrapassados durante toda a vida. Ou é muito interessante. Às vezes meu filho vem me pedir alguma coisa, eu digo não só para treinar ele. Eu até queria comprar para ele. Eu acho que merecia ou ia ser legal para o novo tempo. E eu falo não somente para treinar. Eu recebi um Reels esses dias e mostrava assim, as mães dos anos 70 dizendo não. Não sei quantos viram esse Reels. As mães dos anos 70, elas simplesmente abaixavam o óculos e olhavam. Eu não sei você, mas quando a minha mãe olhava, eu já sabia o que era não. Aí vem as mães dos anos 80. Aí tava lá a mãe e tal, fumando cigarro, falava não. Então, a dos anos 70 só abaixava o óculos. A dos 80 falava não. A dos 90 falava não e já dava um motivo. E começa a vir cada vez mais para os anos atuais. E hoje você está falando, ó, meu filho, eu poderia te falar não, mas se você achar melhor, eu posso te falar sim. E aí, presta atenção, veio desvirtuando os treinamentos dos pais nos dias atuais. Não é sobre psicologia positiva, mas é sobre permissiva. Eu te pergunto, se você não sabe dirigir um carro, você entra num carro, qual o tamanho do estrago você vai fazer? Se você não conhece placas de trânsito, limites de velocidade, os acessórios do carro, que estrago você vai fazer? É exatamente isso, uma criança que não sabe os limites, os acessórios e o que fazer. É isso que está sendo criado, colocando crianças para dirigir grandes carros numa rodovia onde elas não têm consciência daquilo que estão fazendo. É exatamente quando você é permissivo. Eu não estou falando sobre usar psicologia positiva. Estou falando sobre você ser permissivo em tudo aquilo que você deixa os seus filhos fazerem. Então, como treinador, precisa ter um treinamento orientado a uma maior performance do seu filho. Talvez isso seja um papo meio desafiador para você no dia de hoje. E hoje é feriado no Brasil, por isso que a galera não acorda no feriado. É interessante, a galera não acorda no feriado, mas é interessante para você que precisava aprender isso. Não seja permissivo. Seja alguém que instrui. Então, quando a base dessa identidade é ferida, tudo que você constrói parece o quê? Instável. E a prosperidade, ela começa onde? Com uma identidade curada. Olha de novo, vamos trazer mais um exemplo. Davi está sendo exemplo lá durante toda a semana. Vamos trazer mais um exemplo de Davi. Davi, ele foi o quê? Ignorado pelo pai. O pai trouxe todos os irmãos e Davi ficou onde? Lá no campo. Só que a unção de Davi, ele veio mesmo sem um convite do pai. Deus viu quando ninguém mais via. Quando ele estava lá no campo, Deus falou, é aquele que eu quero. E aí, em Salmos 27 fala o seguinte, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá.
Por que eu tô te falando isso? Para você parar de utilizar a muleta falando, ai, meu pai foi bom demais, ai, meu pai foi ruim demais, ai, meu pai não teve presente, meu pai não teve presente, presta atenção. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Tem até aquela música do Fernandinho. Ainda que meus pais me deixem, que amigos separem, ainda assim estarei sendo cuidado pelo Senhor. Jesus ouviu: Este é meu filho amado. Antes de qualquer milagre, ele ouviu: Este é meu filho amado. Quero te falar o seguinte: o dia que você vai executar e ver os milagres da sua vida é quando você ouvir a palavra: Este é meu filho amado. A Karen é minha filha amada, a Paula é minha filha amada, a Kelly é meu filho amado, a Eliana é meu filho amado, o Fernando é meu filho amado, o João é meu filho amado, a Joyce é meu filho amado, o Rafael é meu filho amado, a Maria é meu filho amado. Antes do milagre, Jesus ouviu: Este é meu filho amado. Quando a Isabel ouvir: Essa é minha filha amada, a Lúlia ouvir: Essa é minha filha amada, o Rafael ouvir: Esse é meu filho amado, o Henrique ouvir: Esse é meu filho amado, o Zé Bruel ouvir: Esse é meu filho amado, o Josué Barber ouvir: Esse é meu filho amado, a Solange ouvir: Essa é minha filha amada, o Fábio ouvir: Esse é meu filho amado, o Sérgio ouvir: Esse é meu filho amado, Marcos ouvir: Meu filho amado. Bum! Os milagres começam a acontecer, mas eu primeiro preciso ouvir: Este é meu filho amado. Escreve assim: Hoje eu ouço: Este é meu filho amado. Escreve aí: Hoje eu ouço: Cassiano é meu filho amado. Hoje eu ouço: Alex é meu filho amado. Hoje eu ouço: o Henrique é meu filho amado. Coloca aí: Hoje eu sou filho amado. Ó, o Formansky colocou: Formansky ouvir: Este é meu filho amado. Quando você começar a ouvir isso, os milagres vão acontecer. Ó, Roberta: Hoje eu sou filha amada. A Carla: Hoje eu sou filho amado. A Lúlia: Eu sou filho amado. O Roger: Hoje eu sou filho amado. Coloca aí: Hoje eu sou filho amado. Quando você começar a ouvir isso, os milagres vão acontecer. A afirmação veio antes da performance. Olha para um parque, vai num parque, hoje é feriado, e olha lá as crianças brincando com o pai no parque. Elas correm livre, elas são ousadas, elas experimentam. Só que uma criança sem o pai, ela brinca o quê? Com medo. Ela fica limitada, ela fica calada. Assim vive quem tem uma imagem quebrada de Deus como pai. O que você vai ser desbloqueado no dia de hoje? Dessa orfandade espiritual. O que é ser órfão espiritual? É não ter performance. O espírito de filho é o quê? Um descanso. Olha só o que está em Romanos 8, para você entrar e você vai ler e reler esse texto hoje. Romanos 8, pega aí rapidinho. Romanos 8. 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba. Hoje é dia de você descobrir verdadeiramente quem é seu pai. Ser órfão espiritual é não reconhecer Deus como seu pai, aquele que vai te orientar, guiar, trazer segurança e proteção. Quero te convidar um negócio. A gente vai fazer mais curto hoje para você aproveitar o seu feriado. Eu senti no coração de fazer algo que eu nunca fiz. Você colocar a mão no seu peito. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. Respira fundo junto comigo.
Fala assim: Pai, hoje eu rompo com toda a identidade de órfão. Eu rejeito, repete comigo, eu rejeito a mentira de que estou só, de que preciso me virar sozinho e de que tenho que merecer tudo. Fala assim comigo: eu sou filho, eu tenho pai, eu recebo o espírito de adoção e me sento à mesa. Em nome de Jesus. Amém. Escreve no chat aí: eu tenho pai e eu sou filho. Escreve aí: eu tenho pai, eu sou filho. Que no dia de hoje o Senhor possa te mostrar nesse feriado, onde muitos estão de uma forma mais conectadas espiritualmente. Que o Senhor ele possa te mostrar, como mostrou para Davi, que você não é fruto de abandono, mas da escolha. Que você ouça, como Jesus ouviu, uma voz que diz: Este é meu filho, esta é minha filha amada. E que você caminhe a partir de hoje, não mais como órfão, tentando provar algo para alguém, mas como um filho que descansa, confia e reina. O 459 da semana é para ativar a sua identidade, curar suas raízes, destravar o seu destino. Então que hoje, assim como Deus mostrou para Davi, e ele saiu como um filho abandonado no campo, esquecido no campo, a ser uma das figuras mais importantes e rei de Israel, que você não é fruto de um abandono, mas sim de uma escolha. Você tem a oportunidade todos os dias de escolher. Ser apenas um rejeitado, um coitado e utilizar isso como uma muleta, ou saber que é filho e é merecedor de tudo aquilo que ele tem para te entregar. Escreve aí: hoje é um ótimo dia para descobrir que eu sou filho. Todo aquele que é filho sabe que merece as melhores roupas e um lugar à mesa. Assim como um filho pequeno não se preocupa com o que vai vestir ou o que vai comer, porque ele sabe que o pai provém. O pai provê todas as coisas. Uau! Paola, você é filha amada. Você tem um pai e você não está sozinho. Um pai que te gera senso de pertencimento, de cuidado, proteção e amor. E fora isso, tem uma comunidade todos os dias aqui com você. Manda uma mensagem assim, ó, escreve no chat: Paola, você é filha amada. Escreve aí. Você que faz parte da comunidade. Paola, você é filha amada. E recebe essa porção de amor no dia de hoje. Aí, Paula, recebe essa dose de amor de toda a comunidade 459, que ela entre aí no seu coração e você sinta o amor de Deus através das pessoas atingindo sua vida. Isso é massa demais. Você é muito amada, Paula. Hoje é um ótimo dia para descobrir que nós somos filhos e filhas amadas. Tamo juntos até depois do fim. Fica com essa atmosfera de amor inundando toda a sua casa, o seu ser. Eu vou ali agora.
Acabei de ouvir. Eu vou acabar mais cedo, que eu acabei de ouvir que quem eu vou treinar, quem eu estou treinando, acabou de acordar. Eu vou aproveitar e passar um tempo com ele até a próxima live. Eu quero que você, se puder, faça um café aí para as pessoas mais importantes da sua família. Junte todos eles aí e usufrua desse momento, desse dia. Que você se sinta amado e faça com que outras pessoas se sintam amadas também. Tamo juntos, até depois do fim. Alguém perguntou se hoje tem live de provérbios. Tem, todos os dias. Todos os dias, 6h22. 6h22. Aqui no meu Instagram, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, 6h22, horário do Brasil. 10h22, horário aqui de Portugal. A gente vai estar juntos, lendo o livro de Provérbios. Hoje é dia 18, Provérbios 18. A gente está numa janela e está sendo incrível. Se você ainda não participa do livro de Provérbios, da leitura de Provérbios, quero te convidar a estar comigo todos os dias, 6h22. Está sendo pancada. Quem está participando aí, coloca aí, eu sou MDS. MDS significa Maratona da Sabedoria. Ou eu sou 6h22. 6h22 significa Mateus 6, capítulo 22, que fala sobre os olhos bons geram um corpo bom. Quem está falando de Apocalipse? A gente vai fazer a leitura de Apocalipse na segunda-feira. Tá? Sintam-se amados. Ó, galera, tem um pelotão aí, 6h22. Sintam-se amados aí. Bora tocar o terror na terra. Todos os dias aqui no perfil do Pablo, 4h59 da manhã. Nós estamos falando sobre bloqueios que te impedem de prosperar. E hoje é um ótimo dia para descobrir sobre paternidade. Tamo juntos. Tchau, tchau. Até mais.